Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o quadro Conversa entre Irmãs. Vocês pensaram que nós iríamos parar com esse quadro maravilhoso, contando histórias, lorotas, piadas. É um lugar onde a gente pode falar sobre tudo. Inclusive nada. A gente fez esse quadro com o intuito de conversarmos, de trocarmos ideia, batermos um papo bem descontraído. E a gente faz isso com algumas pessoas que a gente gosta bastante. Verdade. Inclusive, o nome Conversa entre Irmãs não é só porque nós somos irmãs de sangue, irmãs na parceria de negócio. É porque as pessoas, elas constroem irmandade na vida. Então, conversa entre irmãs, em alguns momentos conversa entre irmãos, e a gente vai construindo esses laços. E a gente tem isso, né, Vanessa? Durante o dia, a gente tem muita terapia com a outra, né? é mútua. E a gente vai conversando, batendo papo e crescendo. Nós queríamos ter uma possibilidade, uma oportunidade de gravarmos nossas conversas o dia inteiro. Porque Verdade. saem tantas pérolas. É muito insight. Hoje, inclusive, a gente falou sobre o quanto que as pessoas ficam na gente e o quanto que a gente deixa de nós nas pessoas. Nas pessoas que passam pelas nossas vidas. Isso foi uma reflexão imensa. Porque, às vezes, nós nos vemos na vida trazendo muitas referências de pessoas que passaram pela nossa história. E acaba que essas referências, elas se concretizam, né, Veri? Tem gente que acha que não gosta de algumas coisas. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de viajar, eu não gosto de fazer um rapel, eu não gosto de trilha. Mas, de repente, convive com alguém que gosta muito dessa pessoa e aqueles gostos que estavam na vida da outra pessoa passam a fazer parte da sua vida. E aí você acaba sem saber, eu gosto de fazer isso ou eu aprendi a gostar porque alguém me apresentou? E é totalmente possível, né? Você aprender a gostar porque o outro te apresentou, né? Sim. E quando você questiona, será que eu gosto, na verdade, de manter a lembrança do outro em mim? Isso é uma pegada boa. Porque às vezes você não gosta, às vezes continua sendo só o gostar do outro, mas você ainda não quer deixar o outro ir no seu emocional. E você quer manter aquele gostar aqui, dizendo que é seu, mas não é seu. Ele de outro. Que nesse próximo livro que a gente está aí para lançar, que é como esquecer o ex, né? Eita, gente, esse livro... Spoiler. Tu vai dar spoiler mesmo, então eu vou falar. Esse livro tá mudando a minha mente. Porque é como esquecer o seu ex e seguir em frente. Pensa só. E eu sou uma pessoa muito apegada. E é muito difícil para mim desapegar. Porém, eu descobri que eu precisava desapegar até de pequenas coisas. Para deixar seguir em frente. Porque o quanto do outro fica na gente e o quanto de nós fica nos outros. E aí eu pensei, tem muita coisa aqui em mim, não apenas de ex-relacionamentos, mas de várias situações na minha vida que já passaram. E eu pensava, eu vou ter que retirar essas camadas. É como se fossem várias camadas ali, cobrindo quem eu era, cobrindo a minha identidade. Eu não sei se foi uma visão meio deturpada, ou se muito lúdica. Acho que é muito mais lúdica, né? Eu falo um pouquinho sobre isso no Quebra de Padrões. Sim. Que é quando você vai convivendo com as pessoas e o pedaço das pessoas vão ficando tanto em você. E você, às vezes, está como a história da cebola do Shrek, que é a cebola do Shrek, né? Que é em camadas, em camadas, em camadas. Gente, detalhe, a Veri, ela assiste filme e ela é muito detalhista com filme. Ela traz umas visões dos filmes que são incríveis. Verdade, gente. Um dia, quando eu tiver assim, quando a gente tiver encaminhado mais coisas, eu vou falar sobre filmes e livros, né? E livros que eu li e os insights que eu tive com os filmes. Porque eu mudo muito minha visão de vida quando eu assisto alguns filmes que eu falo, uau, eu entendi o processo
emocional que essa pessoa está passando. Às vezes eu sei, muita gente que assiste filme comigo sabe que eu vejo o final do filme antes mesmo de acontecer. É. Porque eu já entendi a linha emocional que aquele ator tá aí. Toda vez eu falo, Veri, você já assistiu esse filme? Aí ela começa a falar, não vai acontecer isso. Você já assistiu esse filme. Sempre falo isso. Mas é porque quando a gente começa a analisar o outro, você entende qual o comportamento que ele vai ter. Né? Daqui a uns 30 minutos, 1 hora, 1 ano. Se a pessoa ela não passou pelo processo de mudança, ela mostra quem ela... Gente, a gente falou isso hoje também, Vanessa, sim, sobre como que as pessoas mostram para você que elas são com detalhes sutis, mas a gente cria uma outra imagem na nossa mente. Porque uma vez, uma psicóloga que eu tinha lá no início da minha idade adulta, né? Eu fui uma adulta meio adolescente, tá? Eu com 20 anos, eu ainda era adolescente, e eu tinha uma psicóloga que ela falava assim, as pessoas dão sinais o tempo inteiro de quem elas são. Você que não quer ver. Isso me marcou tão profundamente que até hoje eu tenho isso, eu trago isso assim pra mim. As pessoas estão dando sinais. As pessoas estão dando sinais. Então eu procuro ver, né? E eu costumo também dizer que não são só sinais que as pessoas dão. O nosso corpo sente. A pessoa às vezes fez algum comentário ou teve algum gesto e o nosso coração meio que aperta. Tem alguma coisa que a gente fica desconfortável, que a gente não mostra, não quer se abrir para o outro e a gente quer insistir naquilo. Sim. Quer insistir naquilo. São os famosos gatilhos, né? São os famosos gatilhos. Mas você acha, Vanessa, que a gente pode falar do que a gente está falando agora como se fosse apenas uma forma de esconder o nosso emocional, ou que a gente quer se apaixonar por algo que está escondido no nosso emocional e não pelo outro? Profundo. Pergunta forte. Eu acho que o ser humano, ele quer sempre se apaixonar por alguma coisa que ele não conhece. Ou que ele já criou de ideal, né? Dentro dele. Dentro dele. É algo que ele tem, só que ele precisa descobrir que está dentro dele, né? É como se você sentisse uma nostalgia de algo que você nunca nem viveu. Né? Mas que tá dentro de você. Tá dentro de você. Eu já senti muito isso. Tipo assim, que saudade. Que saudade. Mas de quê? Não sei. Nossa, que vontade de viver de novo. O quê? Não sei. São sensações e emoções que você vai vivendo no dia a dia. Por isso que aqui você pode falar de tudo, inclusive nada. Mas é isso, gente, porque se a gente for observar no dia a dia, todo momento existem insights da nossa história. Tá fazendo propaganda pra Nívia aí, né, Vanessa? É o brilho labial. Vou passar a colocar assim, ó, sem o nome. Ainda tá aparecendo. E agora, tá? Tá vendo? Pronto. Todos os dias a gente passa por situações que, se você abrir um pouquinho o olho, expandir um pouquinho a visão, abrir um pouquinho os ouvidos, afinar suas emoções, você vai crescer. Coisas simples, gente. Um raiar de sol, alguns pingos de chuvas, coisas que, se você observar, olha, Salomão na Bíblia fala sobre isso. Como é que Salomão adquiria sabedoria? Como ele adquiria sabedoria? Eu acho que ele era um grande observador. Ele era um grande observador. Inclusive, ele observava as formigas. A Bíblia fala que ele observava as formigas e Deus falava, né? Ó, preguiçoso, vai ter com as formigas lá em Provérbios. Então, o Salomão, ele adquiria sabedoria porque vinha do céu, óbvio, era espiritual, mas era espiritual porque ele tinha momentos de meditação. Ele observava e ele meditava sobre aquilo. Ele pensava, ele remoía as histórias, né? E eu acho muito interessante porque a gente quer atropelar as informações. Tudo muito acelerado hoje. Muito acelerado, muito acelerado. Essa era da tecnologia, a gente não para observar o que a vida está tentando nos ensinar. E toda situação que você passa é um aprendizado. Os filósofos fazem isso, né? Eles são grandes observadores da vida.
A vida, ela tá pronta para te dar uma aula todos os dias. Você aprende se você quiser, se você estiver pronto, disposto para analisar. Eu costumo dizer que o aprendizado, além do querer, tem muito a ver também com você estar pronto. Porque tem gente que até quer, mas ainda não está pronto. Né? A gente passa por isso todos os dias, né? Por exemplo, às vezes vem situações na nossa vida que a gente vai viver e a gente vai sentir com um emocional muito, muito intenso, porque nós somos assim, mas a gente não estava pronto para despertar. E aí, quando passaram-se vários anos, a gente vai lá, vive alguma coisa parecida de novo, volta lá no passado e fala, uau, agora eu entendi por que eu vivi aquilo. Entender isso dá uma leveza tão grande no nosso emocional. Hoje eu sinto que eu sou mais leve por isso, porque hoje eu percebo e digo assim, se isso aqui eu não entendi ainda, pode ser que é porque eu não estou pronto. Tem um ditado que fala assim, quando o discípulo está pronto, o mestre vem. Ou seja, quando você está pronto para receber o aprendizado, você se torna um mestre. E você tem duas vertentes aí, né? Quando o discípulo está pronto, o ensinamento chega até você. Sim. E quando você está pronto, o mestre vem, o mestre é você. Né? E aí você passa a ensinar os outros, porque você aprendeu com as suas experiências. Você incorporou essa experiência na sua vida e a partir de agora você já está pronto para ser um mestre e ensina outras pessoas. E você está pronto para cumprir o propósito, que o nosso propósito, na verdade, é contribuir uns com os outros. Nesse mundo, nesse universo maravilhoso que Deus criou. É verdade. A gente não foi criado para ser sozinho. A gente foi criado para guiar uns aos outros. Você sabe que a neurociência hoje é conversa entre irmãos, então a gente pode falar sobre tudo. Inclusive, nada. E hoje eu vou falar um pouquinho de neurociência, apesar de que a neurociência a gente deixa mais para o podcast, onde a gente traz convidados. Mas a neurociência, ela fala sobre isso, sobre se permitir ter relacionamentos. E eu era uma pessoa, porque hoje eu não vivo mais isso, eu tenho tentado viver outra história, mas eu era uma pessoa que eu me fechava para todos os relacionamentos, a não ser relacionamentos amorosos, porque o meu hiperfoco sempre foi em relacionamentos amorosos. Mas eu não queria amizades, eu não queria deixar ninguém entrar profundamente na minha vida, porque eu nunca confiei muito nas pessoas e porque eu não sentia falta. Porém, sem perceber, a minha cognição ela foi piorando. O meu dom de falar, gente, isso aqui é uma vitória pra gente, tá? Ter essa fala, colocar para fora o que está aqui dentro da gente é uma vitória. É uma vitória, com certeza. Porque enquanto mais você se fecha para relacionamentos, mais o seu cérebro evolui. Mais você começa a ter um cérebro deteriorado, mais a sua massa encefálica, a sua massa do lobo pré-frontal, ela vai reduzindo. É engraçado, porque na maioridade, na melhor idade, né? Na melhor idade. Eu tô chegando nela, né? Então, melhor idade. Os idosos que não costumam ter vida sentimental, vida emocional ativa, que não convivem com outras pessoas. Os idosos que são mais isolados são os idosos que têm mais propensão a terem demência, né? A demência senil, a demência do mal de Alzheimer. Claro que existem outros fatores também para o mal de Alzheimer. Mas tem gente que você faz uma ressonância e lá tem falando que tem hipodensidade, né? Em T2, FLAIR, fala que tem um lobo pré-frontal reduzido, a massa branca está reduzida. E aí você olha e fala assim, mas ela não tem sintoma de Alzheimer, ela não tá parecendo Alzheimer, só que ela não consegue mais falar direito, ela não consegue, a coordenação motora não tá boa, o sono, ela começa a mudar, trocar o sono da noite pro dia. Se você conhece, inclusive, alguém assim, comece a observar como é que está o dia a dia dessa pessoa e como é que estão as alterações, sabe, emocional dentro de casa. Ou então, gente, quando você pega, isso dá um podcast, hein, Vanessa, a gente falar só sobre demências, né, mulheres jovens com demência. Eu tenho várias mulheres jovens no consultório de 40 anos, que elas chegam lá e falam assim, doutora,
Eu não lembro mais de nada, eu acho que eu tô entrando em alguma demência. Não, às vezes é só cansaço mental. Mas não é só cansaço, gente. Se vocês entendessem o quanto e quando eu falei agora de relacionamento, se permitir ter relacionamento, não é qualquer relacionamento, é relacionamento saudável. Porque se você entra num relacionamento que deteriora seu emocional, também deteriora sua massa Sim, encefálica. com certeza. Entendeu? Tem tantas pessoas que saem de relacionamentos tóxicos e quando você vai ver, ela tem um dano neural gigantesco por ter passado determinado tempo naquela relação. Você pega essa pessoa, vai fazer um encefalograma dela, você vai ver que está reduzida, né, doutora? Tem assim, as ondas que mostram a atividade cerebral. O mapeamento. Tensão pós-traumática, né? Sim, gente, isso é visível, inclusive nos exames. E é visível no comportamento, né, da pessoa. E hoje o mundo, ele fala muito sobre neurociência, sobre como o mundo está doente na saúde mental. E às vezes as pessoas falam assim, tudo é crise existencial. Tudo é crise existencial. A pessoa está em crise existencial. Fulano só vive em crise existencial. Fulano não tem uma estabilidade emocional e mental. Hoje eu estava pensando, Vanessa, e eu falei assim, mas ter crise existencial, de certa forma, não é bom? Sim, eu acredito que a crise nos leva... Não pode viver na crise, né? A crise é um estado que nos leva a um impulsionamento, né? A uma fase de decisão, de rompimento. Sim. De rompimento do que era para trás e do que pode acontecer agora. Porque a partir do momento que você toma consciência, você pode transformar. Justamente. Quando você transforma, né? E aí, quando eu penso, de vez em quando eu tô em crises existenciais, sim. Por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeos, eu entrei numa crise existencial. Porque eu falei, não, agora eu mudei. Como é que as pessoas vão me ver? E agora eu que sempre fui contra a rede social, eu que nunca tive rede social, agora eu vou gravar? Agora eu vou estar na rede social? Sim, todas as vezes que você entra numa crise existencial, é porque isso está te gerando um movimento que pode te levar para mudança e para melhora, não é? Um momento de romper, né? Momento é sempre de um romper. momento de romper uma barreira. Isso. E, inclusive, nós estamos atravessando uma era, gente. Nós viemos de uma era que não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos celular, nós éramos da época da máquina de datilografar. A Veridiana era professora, eu lembro dela, eu era uma criança. Olha, ainda. gente, eu escrevia minhas provinhas à mão, eu era... E passava no extenso, né? No rolo de extenso. E aí eu colocava e tinha que ter álcool, né? Naquele rolo e a gente passava. Quem é dessa época aí vai lembrar. Tinha a Olivetti, né? Que era a Olivetti era a máquina de escrever lá de casa, a máquina de datilografar. Porque nós não tínhamos condição de termos outros objetos. Né? Verdade. Então, nós somos de uma época que nós estamos atravessando essa transformação, nessa revolução digital, que é muito parecida com a Revolução Industrial, se a gente for parar para pensar. Tem algo muito parecido nisso. E assim, se reinventar dentro disso é um grande desafio para muitas pessoas. Então, essa crise que a Veridiana falou, de começar a gravar vídeos e passar por essa crise de, poxa, como eu vou fazer? Como eu vou me reinventar? Assim, traz pra gente um crescimento também. Não é apenas uma crise. E aí né? a gente começa a prestar atenção que como o olhar do outro interfere no nosso emocional. Sim, totalmente. Sabe? Porque era uma coisa que eu questionava, falava, como é que eu tô agora no vídeo? Será que eu tô assim? Será que eu tô assim? Será que vai ficar legal? Claro que a gente tem que se preocupar, mas isso mexeu tanto com o meu emocional que por diversas vezes eu desisti. Por diversas vezes eu falei, eu não quero isso pra minha vida, isso é muito cansativo. Esse negócio de ter que ficar sempre na postura, de ter que falar sempre direitinho. Isso é muito, é desgastante, mas ao mesmo tempo, se você não para, você desbloqueia tanta coisa na mente. Verdade. Tanta coisa. E é isso que eu tenho vivido. E eu convido você também, que tá aí nos assistindo, falando sobre tudo. Inclusive nada. A gente vai bugar mesmo a sua cabeça. Ou virar a chave. Pra gente abrir portas que nem você sabia que tinha aí dentro. E assim, o mais legal disso tudo é a gente poder compartilhar uns com os outros.
nosso conhecimento, nosso aprendizado. Porque aprender na vida é uma coisa divertida, não é para ser uma coisa maçante. É verdade. Por isso, comenta aí embaixo, coloca os seus comentários, chama outras pessoas para falar. E nos dá sugestões de temas pra gente falar nesse quadro, né? Escreve aí também quem quer participar de algum quadro com a gente, que estiver aqui no Rio de Janeiro, pra gente fazer. Porque essa conversa é justamente para mostrar que o mundo digital, ele não precisa ser pintado como um quadro de Picasso, nem de Van Gogh. Mas ele pode ser tão bonito quanto, né? Dependendo de como a gente se expõe, sem atingir ninguém, mas crescendo com as histórias dos outros. É isso que eu acredito que pode valer muito a pena. Sim. A gente transformar a visão sobre coisas que hoje são bicho-papão. Uhum. E você, Bárbara, que está aqui gravando, o que você está achando disso tudo? É uma experiência muito legal, assim. Eu falo que é muito fácil, mas aí eu fui me gravar uma vez lá em casa para aparecer num vídeo e eu penei. E foi difícil. Mas é muito gostoso. É bom que a gente passa um tempinho. É gostoso. Juntos. Quando a gente começa a fazer parte da vida de outra pessoa, da vida dos nossos filhos, da vida do nosso marido, da vida dos nossos irmãos, a gente percebe o quanto, que foi o início do nosso vídeo, né? O quanto de nós influencia a vida de outras pessoas e o quanto o outro influencia na nossa vida. Se a gente cultiva relacionamentos saudáveis, a gente vai começar a ter coisas muito melhores dos outros em nós. Porque qual que é o problema hoje? A gente tem tido padrões de manter relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos onde você é sempre o bonzinho, a boazinha, e sempre é você que está se lascando na vida. A verdade é essa, né? E você não vê avanço. Às vezes, eu vou trazer algo que às vezes eu pensava, que é, poxa, todo mundo está seguindo a vida está fluindo para algumas pessoas, por que a minha não? Por que a minha paralisou? O que aconteceu que a minha vida parece que não foi adiante? E por diversas vezes eu questionei isso. Quando você vê que pessoas passaram pela sua vida e estão vivendo os sonhos que você deixou nela. E aí você tem a sensação de que a sua vida parou e a do outro caminhou. Mas será que realmente você precisava viver aquilo? E causa uma dor na gente. E aí a dor é uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos meses. A dor é uma oportunidade de você conhecer o seu ego. Porque é o seu ego gritando. Quando você sente uma dor nesse nível emocional, é sempre o seu ego gritando. É sempre o seu ego falando ali com você. Não dá certo, eu quero mais, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. Mas será que você precisava ver isso? Eu vivi uma experiência há muitos anos, quando eu fazia cursinho para entrar em medicina. Sim. E eu acredito que Deus fala com a gente, sabe? Cada um recebe, né, a voz de Deus de alguma forma. Sim. Mas o Senhor fala comigo diretamente, eu escuto a voz dele, é muito nítido no meu coração. Que tem gente que fala que é o nosso subconsciente, tem gente, né, que é a voz da nossa consciência, tem gente que fala que é o subconsciente. Mas eu vejo, eu sei que é espiritual e eu sinto como se fosse Deus falando comigo. Posso fazer um adendo Pode. nessa história? Eu sinto a mesma coisa. E eu vou até dar uma definição maior de como eu sinto isso. Eu sinto que é uma parcela de Deus, é como se fosse uma partícula de Deus dentro de mim. E é essa partícula dele que fala comigo. É como se fosse ele mesmo, sabe? É isso. É um pedaço dele aqui, só que ele fala através de mim. O meu corpo está aqui. Então ele fala através da minha consciência, porque é onde ele se manifesta neste corpo físico. Por que eu também sinto dessa forma? Porque a Bíblia fala que o Senhor pegou barro, moldou e soprou em suas narinas o sopro de vida. O Espírito Santo foi para dentro de Adão, né? Então eu acredito nisso, que o Espírito Santo está dentro de nós, ele habita em nós e se move dentro de nós. E nisso, eu estava fazendo cursinho de medicina, e eu via os meus colegas, eu trabalhava e fazia cursinho, e eu não conseguia ir a um cinema, ir a um barzinho, eu não conseguia fazer nada. Nada assim de diversão que os outros faziam, eu não conseguia fazer. Eu ia para casa, eu tinha que arrumar a casa e a vida, assim, muito
muito corrida, assim como é hoje, só que em uma outra dimensão. E eu vi os meus colegas saindo do cursinho de medicina e eles iam tomar um açaí, ia pro cinema, ia fazer um monte de coisa. Menos eu. Eu era a única dentro do cursinho que não podia ir. Porque eu não podia, gente, não é porque eu não queria. Claro que eu vivi a minha vida toda sem querer muito, me escondendo, né, por conta até de diagnósticos mesmo. Mas nesse caso, eu comecei a questionar e eu falei, poxa Deus, por que eu nasci numa família assim que não me deu condições? Por que eu não posso ter uma vida tranquila? Por que eu tenho que ser uma jovem que tem que trabalhar desde os 13 anos de idade? Por que eu não posso ter uma vida divertida? Por que eu não posso ter amigos? E eu comecei a questionar tantas coisas dentro de mim. E foi muito forte, eu fui indo para casa e Deus falou assim comigo, o dia que você precisar viver alguma coisa que você ainda não tenha vivido, eu faço o tempo retroceder para que você viva. Se você ainda não viveu, é porque você não precisava. Gente, isso foi tão forte. Isso mudou a minha vida e eu nunca mais me comparei a ninguém. Depois disso, toda vez que eu vejo alguém num iate, que eu nunca estive ainda, eu olho e falo, é porque eu não precisava. O dia que eu precisar, eu vou. Veri, isso é tão libertador, porque duas coisas que eu vou falar. A primeira sobre a questão da gente estar no mundo digital, e é libertador você olhar com essa visão. Por exemplo, ninguém tá nem aí pra você. É isso. Ninguém tá nem aí pra você, é libertador. Ninguém, vou ser mais sincera. No dia que você entender que ninguém tá nem aí pra você entender mesmo, você sair desse pedestal que tá lá em cima. No dia que você olhar e falar assim, tá todo mundo, F. Deixa eu falar pra vocês. Isso que ela falou, ela agora partilhou com vocês o que é o inclusive nada. Ela não falou nada. É só o F. É o F, isso. Porque a gente às vezes acha, eu não vou fazer isso porque fulano vai ver, eu não vou fazer aquilo, porque o que vão pensar de mim? Gente, se você já parou pra pensar que tá todo mundo tão preocupado em viver sua própria vida, que às vezes não sobra nem tempo de você olhar para a vida do outro. É verdade. Sobra tempo para você ficar olhando para mim não, mas é aquilo que a gente fala, as pessoas que se preocupam com essas coisas é porque a vida dela não é para avanço, é para se manter na mesma situação, né? Então quando a gente fala assim, as pessoas não estão nem aí para você, são as pessoas que estão se preocupando com a sua própria vida. E outra coisa, aí voltando à questão da comparação. A comparação é o maior ladrão de sonhos. O maior ladrão de sonhos. É você ficar se comparando. Porque toda vez que você se compara com alguém, você está deixando de fazer algo por você. Então, toda vez que a gente se compara, você está esquecendo que você é uma joia rara e única. Única. Você é uma peça exclusiva do Senhor. Você é uma peça exclusiva do Senhor. Você é uma peça exclusiva do Senhor. Mas isso que a Vanessa falou sobre a comparação não tem nada a ver com a inspiração. São duas coisas distintas. Comparação e inspiração. Se você se compara, você acredita que você não pode. E aí você fala, poxa, minha vida não é assim, não é tão legal. E aí acontece o que a Vanessa falou. Agora, se você se inspira, essa pessoa é como se ela te desse a mão, mesmo ela sem estar perto de você. Ela te dá a mão e diz, bora junto comigo, vamos. Você lembra daquele DVD do Os Melhores do Mundo? Lembro. Mas a vida não foi tão fácil para Joseph Klimber. Ele perde uma perna, perde o braço, perde os dois braços. Lá tá ele. Sendo um peso de papel. Que era ele fazendo um quadro cômico inspirado em alguém que vence na vida mesmo sem ter os 4 membros, né? Que eu acho que tem uma pessoa assim, não me recordo. E isso, gente, de verdade, pra mim é o sucesso. As pessoas, elas comparam o sucesso. Aí é onde tá a questão da comparação. Comparam o sucesso com dinheiro. As pessoas comparam o sucesso com a profissão. Comparam o sucesso com viagens. Claro que isso é também legal, é importante, é válido. Mas quando você começa a pensar em sucesso, eu vou te falar que eu conheci pessoas que ganham um salário mínimo.
e têm sucesso na vida. Sim. Porque eles têm um pai e uma mãe presentes em casa, com 2 filhinhos, que eles conseguem criar, educação fantástica. Eu conheci essas pessoas, eu fiquei maravilhada, eles foram fazer um adesivo lá em casa, eu falei, gente, que bacana isso, gente. Eu não sei se são só 2 filhos, acho que tem até mais. Mas o que eles mostraram pra mim de família, eu falei, isso é uma família de sucesso. Essa história é uma história de sucesso e ninguém vê, ninguém fala, ninguém conta. Qual é o seu parâmetro para comparar o sucesso, né? Isso é o que a gente tem que começar a se questionar. Que tanto desejo é esse de mudança de vida? Tem isso também, sabe, Vanessa? Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Mas precisa mesmo? Por que então não olhar para sua vida com um pouquinho mais de amor, de afeto, né, de parceria consigo mesmo e olhar e dizer assim, será que eu não posso apenas me acolher nesse momento? Sim. E o que precisar mudar, eu vou mudando, mas o que não precisar mudar, eu preciso aceitar. E é tão libertador, né, Veri, assim, quando a gente entende que a paz que excede todo entendimento, que é a paz da certeza de que temos um Deus que está olhando por nós, essa paz, ela traz uma tranquilidade pra gente. Porque você tem a certeza de que, independente se eu parar agora para olhar para mim, se eu não entrar nessa correria louca que a gente chama de correria dos ratos, né? Tá correndo sempre atrás de alguma coisa, quando você para, você tem a certeza que tem um Deus te amparando ali. E que, no final, tudo sempre vai dar certo. Tudo sempre vai dar certo. Porque se você não pensar assim, quando você parar da corrida dos ratos, você tem a sensação de que nada valeu a pena, de que você nadou e morreu na praia. De que nada valeu a pena. E é isso que a gente quer trazer hoje, né, Vanessa? Porque, olha, às vezes, vocês ficam olhando aqui a gente conversando, parece que a gente é super centrada. E até somos, até certo nível. Mas tem dia que eu também tenho os meus maus, sabe? Tem o meu leão pra matar, tem dia que a Vanessa também tem. Sim. E nesses dias é o dia que a gente começa com essas conversas, daí surgiu o quadro, que a gente vai conversando e parece que nosso coração vai aliviando. E uma pessoa ampara a outra, né? O nosso coração vai aliviando, de repente a gente se reconecta de novo com o nosso equilíbrio. Sim, entende? A gente não pode parar. A gente só não pode parar, a gente continua avançando. Mas a gente faz pequenos descansos, pequenas pausas, né? Mas a gente continua avançando. Ela faz pequenas pausas, eu quero dar pequenas matadinhas, mas outro dia a gente conversa sobre isso. Às vezes eu quero matar assim devagarinho algumas pessoas, mas só uma matadinha de uma noite, de um dia pro outro, sabe? A pessoa pode reviver no dia seguinte. É brincadeira, gente, mas é isso. Com você que está aí na sua casa lavando a louça, você que está no seu trabalho, às vezes um trabalho braçal, um trabalho mais concentrado, se você puder caminhar com a gente e entender que todos nós temos dores. Sim. Todos nós temos dores, todos nós temos angústias, tem dias de crises de ansiedade. Ter crises de ansiedade é normal em qualquer ser humano. Temos uma vida normal. Ter ansiedade generalizada é que é patológica, é que é doença. É a pessoa viver na ansiedade. Mas você ter crises, né, durante um dia ou outro, aconteceu alguma coisa na sua vida que você está desajustado emocionalmente? Você descobrir ferramentas para coordenar isso, que foi inclusive um assunto do nosso último workshop, ferramentas sobre controle emocional, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Para passar por essas adversidades da vida. Bom, eu acho que esse foi o nosso quadro. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, vocês estão me desbloqueando. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Ativa as notificações, comenta no vídeo e vem com a gente para os próximos quadros. Isso aí, é um lugar onde a gente pode falar sobre tudo. Inclusive nada.